Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre métodos modernos de construção. E eu trouxe aqui dois convidados, o Gilberto e o Rafael. E, por favor, eu gostaria que vocês se apresentassem. Por favor, Gilberto, você pode se apresentar, por favor? Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, professor Cláudio Ferreira. Prazer em estar conhecendo um colega aí de profissão, Rafael. Bom, pessoal, meu nome é Antônio Gilberto de Freitas Filho. Eu sou diretor do único instituto brasileiro dedicado aos processos industriais de produção de edificações aqui no Brasil. E também dirijo uma instituição que se chama Inteligência Multiconstrutiva. E nós somos aí os pioneiros em divulgação dos métodos modernos de construção no Brasil. O professor Cláudio me convidou, ele acompanha esse trabalho nas redes sociais, para que hoje a gente pudesse bater um papo com vocês e explicar um pouco aí do que se trata, né? Entender um pouco também aí de como esse cenário ele está no Brasil. Então, vai ser um prazer poder estar com vocês. Eu tenho 32 anos de atuação no mercado da construção civil, 22 anos atuando com métodos modernos de construção, e o nosso instituto, esse ano, ele faz 10 anos. Vou falar um pouco disso aí ao longo da apresentação. Então, atualmente, a gente representa aí o que tem de mais atual na América Latina, quanto à difusão de sistemas construtivos e sistemas estruturais e técnicas construtivas modernas. Então, vai ser um prazer poder estar orientando meus colegas para que vocês possam ter uma perspectiva de mercado. Acredito que são todos jovens aí, profissionais, né, que estão entrando no mercado, então é importante vocês terem uma percepção disso para a carreira de vocês. Obrigado, Gilberto. É isso mesmo, já faz um tempão, né, que a gente vem conversando aí e deu certo agora de trazer você para conversar, né, trazer essas, não são novidades, né, mas, assim, que a gente possa estar mais perto, né, da questão dos sistemas, né, modernos de construção. Rafael, por favor, se apresente. Bom dia, pessoal. Tudo jóia com vocês? Meu nome é Rafael, sou proprietário da Benat Engenharia. A gente atua no mercado de construção civil aqui em Franca e região. E sou pós-graduado em gerenciamento BIM pela Universidade de Barcelona. Então, acredito que a gente tem um pouquinho a contribuir aí em relação à simulação de construção virtual, a toda essa parte que agrega valor da modelagem da informação da construção. Acho que são partes que entram muito em sinergia quando a gente fala de sistemas mais industrializados, quando a gente fala de sistemas de maior performance e de mais eficiência. Então, é muito bacana essa troca aí em relação a esse tipo de sistema construtivo, onde a gente consegue influenciar cada vez mais, né, a construção para ser uma obra realmente eficiente, uma obra com metas, com prazos, com custos consistentes. Então, vai ser um prazer bater esse papo com vocês aí. Obrigado pelo convite, Cláudio. Obrigado, Cleo. Gilberto, por favor, a casa é sua. Certo, muito obrigado. Bom, antes de começar, pessoal, aqui na forma que está a apresentação, eu não tenho aí muita noção de quem de repente está acompanhando, né? Se querem fazer pergunta, estou aqui me enturmando ainda com a ferramenta, né? Eu não consegui aqui identificar se tem alguma interação de vocês conosco ou se é através do professor Cláudio. Então, se o professor Cláudio puder me explicar um pouquinho, né, de como que estão aí os alunos nessa apresentação. Gilberto, o tema, né, essa apresentação é voltada tanto para profissionais, né, arquitetos, engenheiros, e para os estudantes, né, arquitetos, né, de arquitetura
em engenharia. Esse Sim. vídeo vai ficar gravado, né, e disponibilizado no canal do YouTube do Bate-Papo da Construção, e o pessoal envia para mim, né, no particular, e depois a gente vai interagindo aqui, tá bom? Combinado. Bom, pessoal, eu sempre que vou começar aí uma apresentação para os jovens profissionais, né? De repente, nem todo mundo é jovem na idade, mas é um jovem profissional. Hoje tem pessoas que ingressam aí já depois dos 40 anos em novas profissões, né? Graças à mudança aí da percepção de educação. Então, eu sempre uso essa frase, que é muito antiga, do Antonier de Saint-Exupéry. Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalhos, mas sim ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Então, quando a gente fala em métodos modernos de construção, é um oceano novo, literalmente, que vocês vão encontrar. Então, vocês têm que ter o espírito de desbravadores. Não existe esse mercado pronto para vocês chegarem e começarem a atuar nele. Esse é um mercado emergente. Quando a gente olha para a construção civil, que é milenar, os métodos modernos de construção, eles vêm se desenvolvendo há mais de 100 anos, bem mais de 100 anos, mas não chegam a 200 anos. Então, dentro de um cenário milenar, os métodos modernos são muito jovens, né? Porém, vai depender de vocês entenderem que eles vão predominar em relação à construção tradicional naturalmente. Como eu falei, eu dirijo um instituto, e aí, para vocês entenderem o espírito que está por detrás, né, do nosso trabalho, eu vou usar uma frase aqui de um colega de profissão do Cláudio, um arquiteto também, o Buckminster Fuller. Você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, é preciso construir um modelo novo, que tornará o modelo atual obsoleto. Então, eu sou uma pessoa muito direta, nós não estamos aqui para transformar a construção tradicional. Nós estamos aqui para criar um novo modelo de trabalho e temos feito isso. Então, a gente não está aqui para dizer, olha, né, a construção tradicional devia ir para lá, devia para... Não. A gente está construindo um novo modelo. Quando você olha aí para o mercado da telefonia, vocês que são profissionais que estão na área de tecnologia, antigamente só existia telefonia fixa. Hoje tem a telefonia fixa e a telefonia móvel. É um mercado que se desdobrou. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos separando o mercado de métodos modernos do mercado de construção tradicional. Nós estamos criando um outro mercado. Isso vai gerar novas profissões, vai gerar novas carreiras, novas cadeias produtivas, e é assim que a gente vem trabalhando. E também, se nós queremos fazer uma mudança, é impossível não fazer, para fazer essa mudança, é impossível não abordarmos o assunto da educação. E aí, uma outra frase, agora do George Bernard Shaw, é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Então, a gente precisa promover uma mudança. Mudança não é fácil de fazer. Mudança dói. Mudança é fácil de dizer para os outros, precisa mudar, né? Você mudar. Então, assim, também é outra coisa. A gente não pede para ninguém mudar. É só você que vai mudar a sua carreira, só você que vai transformar a sua jornada na construção civil. Não fique esperando que os outros vão mudar por você. É você que toma a decisão. E essa decisão vai levar você a se esforçar para poder alcançar o objetivo que você estabeleceu. O papel do nosso instituto é esse aí, ó. Transformar obras em produtos modernos. Então, aqui, nossa mentalidade não tem nada a ver com obra. Vocês que estão estudando engenharia civil, arquitetura, vocês devem ouvir essa palavra o tempo todo. Obra. A gente aqui não fala de obra. A gente fala aqui de fábrica. A gente fala aqui de produção. A gente fala de processos.
Então, a gente está muito mais próximo do engenheiro mecânico e do designer industrial do que do engenheiro civil e do arquiteto. A gente está num outro ambiente. Inclusive, onde eu estou aqui é uma fábrica. Eu não estou num canteiro de obras. Eu estou numa fábrica de edificações. Então, o universo que Tietê trabalha é um universo de indústria. Então, a gente tem muito engenheiro mecânico aqui no Instituto, a gente tem muito engenheiro mecatrônico, a gente tem designer industrial, a gente tem o pessoal da ciência da computação. Então, assim, a gente não tem tanto engenheiro civil e arquiteto aqui, já para vocês se surpreenderem aí. Então, a gente está num outro patamar, outra coisa. Os projetos para nós são diferentes, né? A nossa linguagem é diferente, o modelo de negócio e o modelo de gestão é diferente de uma construtora, de uma empreiteira e do escritório de engenharia e do escritório de arquitetura, do jeito que vocês estão acostumados. Então, eu falei de mudança, né? Então, vamos mostrar mudança. A nossa instituição, o Instituto, é uma instituição de ciência e tecnologia e é qualificada como uma organização de interesse público. Então, industrializar a construção civil aqui não é uma questão setorial, uma questão aí de mercado, é uma questão de interesse da sociedade brasileira. Então, por que a gente promove a industrialização? Por conta de ser melhor para a sociedade brasileira. Então, importante aí vocês que estão ingressando na carreira saberem do seguinte: o Brasil é um país agora que está começando a predominar a população de meia idade em diante. Então, a gente já não é mais um país jovem. A gente é um país que está se tornando um país que tem predominância de pessoas aí que estão aí de meia idade para frente. E nós somos péssimos em produtividade. Se nós temos cada vez menos jovens e precisamos de mais produtividade econômica, não tem jeito. Nós teremos que caminhar para a tecnologia. E aí, professor Cláudio, né, eu também aqui estou professor, né? Estou dirigindo uma instituição de ciência, tecnologia e de educação. Então, estou professor, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Nós temos uma das piores educações básicas entre os países industrializados. E isso hoje está pesando muito para a gente melhorar a tecnologia. Então, educação, pessoal, se tornou algo que vocês vão ter que carregar, assim, por toda a carreira de vocês, e vocês vão ter que ter um espírito de educar os demais. Então, por que eu estou aqui falando com vocês? Porque nós precisamos de melhores profissionais em todos os níveis, do operacional, do técnico, do tecnólogo e dos profissionais que também aí são de engenharia, de arquitetura. Por quê? Porque nós estamos com pessoas com dificuldade de fazer as atividades. Então, esse é um problema brasileiro. Então, eu vim aqui, né, estou falando de interesse nacional. Então, dentro do interesse nacional, nós temos que melhorar a produtividade. E para melhorar a produtividade, nós precisamos de pessoas capazes. E, infelizmente, nos últimos anos, por conta de governos populistas, nós tivemos aí uma educação muito ruim, básica. Nós estamos levando as pessoas aí, chegando no ensino médio, praticamente analfabetos funcionais. O pessoal chega lá no ensino médio e aí não tem a capacidade. Então, vocês, agora que já estão aí adultos, né, precisam ter essa percepção. Então, assim, a gente está competindo numa economia mundial, numa economia que está integrada. E nós estamos saindo numa desvantagem porque a gente não zelou adequadamente pela educação. Então, agora é hora de correr atrás. Então, vamos tirar essa diferença e vamos entender que a gente precisa superar essa barreira que nós mesmos criamos à medida que a Federação Brasileira falhou, até o momento, numa perspectiva educacional para o país. E nós estamos num cenário, pessoal, muito singular. Por quê? Nós estamos vivendo uma nova economia, nós estamos vivendo a modernidade líquida, nós estamos vivendo uma revolução digital nas comunicações e estamos entrando numa quarta revolução industrial. Olha quanta mudança está em curso. E eu falei, mudança dói. E aí, hoje, o futuro se antecipa às previsões antes mesmo de qualquer escolha. Evoluir é inevitável. Então, olha aqui, ó. Evoluir é inevitável.
Novas tecnologias construtivas surgem a cada dia. E o grande desafio do mercado é produzir profissionais que sejam capazes não apenas de lidar com o futuro, mas de recriá-lo todas as manhãs. Então, o que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês já é passado. Pode ser novidade para nós, brasileiros, mas é passado. Então, eu vou mostrar um pouco do passado para vocês, e aí saibam que vocês podem seguir nos acompanhando para entender o futuro. E a gente está lidando com o futuro aqui todo dia. Nós estamos aqui prototipando soluções, nós estamos desenvolvendo novas ferramentas digitais, nós estamos estabelecendo parcerias no mundo inteiro. Então, a gente está vivendo, a gente está criando o futuro. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um pouco do passado. E, de repente, tem coisas do passado que vocês nem sabiam que existiam. Então, eu vou aqui sensibilizá-los a conhecer um pouco sobre isso. Como nós somos uma associação, nós temos aí uma nova diretoria. Então, aí algumas das pessoas que fazem parte dessa nova diretoria, que vai até 2026. Ao longo da nossa trajetória, então, assim, há 10 anos atrás, quando o ITIE foi criado, ele foi criado no município de Jundiaí, que é no interior aqui de São Paulo. Vocês também são do interior, né? O pessoal aí da região de Franca. Então, espero aí, num futuro próximo, poder estar presencialmente aí com vocês, descobrindo algum profissional, alguma empresa que esteja aplicando aí um método moderno de construção para que a gente possa divulgar o trabalho de vocês. Aí, em 2014, nós projetamos o primeiro parque tecnológico de 4ª geração do país. Em 2015, nós fizemos uma oficina escola, que era para mostrar como fazer com que o operário da construção civil aprendesse processos industriais, para que ele trabalhasse menos o canteiro, e aí os métodos modernos ajudam muito. Os métodos tradicionais, alvenaria, concreto armado, montado em bloco, esses métodos mais antigos, né? A taipa de pilão, esses métodos têm mais dificuldade de você tirar do canteiro e levar para um ambiente organizado. Então, a gente adotou, desde aquela época, uma visão de apoiar métodos modernos. Em 2018, a gente criou o conceito de inteligência multiconstrutiva e criamos com ele o primeiro programa educacional nosso, voltado para a difusão desses métodos. E aí temos aí uma jornada de pioneirismo em pós-graduações online ao vivo no Brasil. A primeira pós online ao vivo fomos nós que desenvolvemos. A gente trabalha com tecnologias da informação há muito tempo. Introduzimos o conceito de construção off-site, introduzimos aí o ensino do Light Steel Frame, do D-Frame no Brasil, introduzimos aí o ensino da construção modular no Brasil, e aí fomos seguindo. Em 2021, nós introduzimos o conceito de métodos modernos de construção no país. Em 2022, a gente expande as nossas sedes. Hoje a gente tem unidade em Itupeva, que é do interior de São Paulo, aqui em Várzea Paulista, que é interior de São Paulo, onde eu estou, lá na capital, lá na Avenida Paulista, e também em Brasília, na capital. Nós temos aí na capital do Brasil também uma unidade, justamente para articular os interesses do setor. E em 2023, a gente construiu o primeiro laboratório de prototipagem de edificações da América Latina. Eu estou nele. Então, na indústria, a gente faz protótipo. Na construção tradicional, tudo é protótipo. Toda obra tradicional é um protótipo. Porque a hora que você termina, né, você não faz ela de novo. Então, você descobriu como fazia, mas para. Aqui não. Aqui a gente faz protótipo antes. Primeiro a gente valida as questões de projeto para depois colocar em produção. Então, esse é o único laboratório da América Latina com capacidade de prototipar edificações. E, falando em prototipagem, aí tem uma correlação importante com o nosso colega aqui, que vai participar hoje também, o Rafael, né? Então, aqui, tudo é BIM. Mas o I da informação aqui é muito grande. É informação desde a concepção, a informação de produção, linguagem de máquina, até a manutenção da edificação lá na frente. Então, aqui o BIM é metodologia, não é software. Aqui o BIM é fluxo da informação. E agora, nesse último ano, nós
também estamos aí criando a primeira entidade setorial. Então, nós, esse ano aqui, vamos criar uma entidade setorial por fabricante de edificações. Vou falar um pouco sobre isso para vocês daqui a pouco. E aí os pilares, né, do Instituto são baseados, são 3 pilares. E aí a gente vê a construção com novas dimensões. Uma dimensão econômica, a gente tem aí uma rede, é a rede off-site de empreendedorismo. Então a gente promove que os métodos modernos de construção sejam mais utilizados em todo o território nacional. A gente tem aí a ferramenta de prototipagem e transmissão de conteúdos, aqui, que é o LabMaker. Temos aí o nosso braço educacional, a inteligência multiconstrutiva, e temos o nosso braço tecnológico, que está ligado ao LabMaker, que é os projetos de fabricação e montagem. Então, aqui a gente não fala em projeto estrutural, complementares, a gente nem usa esse termo. A gente faz aqui projeto de fabricação e montagem. Na linguagem da engenharia mecânica e da engenharia da produção, se chama DFMA, Design for X. X é o que você está buscando. Manufatura, montagem, melhor segurança, redução de custo, melhor logística, melhor condição de você aumentar a sua produtividade. Então, na engenharia da produção, o design ele tem um objetivo. Então, eu posso ter um projeto, e aí esse projeto está me apresentando algumas falhas. E eu quero melhorar as falhas. E aí eu faço um novo projeto. Então, aqui, o BIM realmente é interessante, porque ele vai no sentido da melhoria contínua. Então, o que a indústria tem de verdade diferente da construção civil tradicional? A melhoria contínua. Então, a gente não fica vivendo os mesmos problemas em toda a obra. Então, a gente vai aperfeiçoando. Então, eu começo produzindo uma edificação por semana, daqui a pouco eu já faço ela em 4 dias, daqui a pouco eu faço ela em 3 dias, daqui a pouco eu faço ela em 2 dias, daqui a pouco eu faço ela em 1 dia. Ah, mas professor, você consegue fazer uma edificação em 1 dia? Consigo. Então, assim, vocês estão acostumados a falar de edificação em meses, né? Às vezes chega em ano. Aqui a gente fala dias e horas. A gente sai dos meses, a gente vem para os dias. Então, a gente consegue entregar um hospital em alguns dias, a gente consegue entregar uma escola em alguns dias, a gente consegue, então, aqui. E quando você vem para esse mundo, você está pondo velocidade. Velocidade implica em você tomar decisões e estar organizado. Dirigir um carro a 60 por hora é um risco. Dirigir um carro a 320 por hora é outro risco. Então, você tem que ser muito ágil na tomar decisão, senão você bate. Então, assim, por todo esse fluxo de produção ao mesmo tempo, requer que as coisas estejam muito bem projetadas e planejadas. Senão, a Babilônia, né? Imagina fazer isso tudo rápido e aí cada um fazendo tudo errado. Então, né, em poucas horas você tem uma grande bagunça. Então, para conseguir fazer isso, é um outro staff de engenharia e de design. É um outro staff de processos. Ok? E aí sim a gente chega na história aí de hoje, que são os métodos modernos de construção. Então, pessoal, na literatura internacional, esse termo é muito usado. Métodos modernos de construção, ou Modern Methods of Construction. Então, é muito comum. Porém, os livros que falam disso normalmente não estão em língua portuguesa. Eles estão em língua inglesa. Tá? Então, você acha isso muito em literatura que está em língua inglesa. Nós temos aqui uma biblioteca virtual que nós mesmos traduzimos aí dezenas e dezenas de livros e reportes que nos ajudam aqui a entender. E quando a gente entra nessa literatura internacional, a gente encontra um viés, muitas vezes, regional. Então, se você abre um livro de um canadense, ele coloca o que ele acha que é método moderno. Quando você abre um livro de um americano, ele coloca o que ele acha. Quando você põe um livro de um inglês, ele coloca o que ele acha. Existem convergências? Existem. Mas
eu não encontrei até hoje algo que definisse uma coisa muito simples, né? De perguntar, não de responder. Como que eu digo que um método é moderno e outro não? Por que um método é moderno e o outro não? Como é que a gente distingue a modernidade? Essa é uma resposta que eu não encontrei em nenhum livro que nós traduzimos. Qual a razão de chamar um determinado método de moderno e o outro não? Então, nós aperfeiçoamos esse conceito. Então, esse conceito foi aperfeiçoado pelo ITIE e hoje a gente divulga isso, né, para as outras instituições das quais nós temos relacionamento. Então, hoje o ITIE está entre os melhores institutos de promoção da industrialização do mundo. A gente não deve para nenhum instituto internacional. Então, o Brasil, no aspecto de promover métodos modernos de construção e construção industrializada, a gente não deve nada para nenhum gringo. Então, a gente está em pé de igualdade e a gente discute com eles questões relevantes. Ok? Então, eu vou mudar de apresentação agora para que a gente possa ir para uma outra, aonde a gente vai começar a falar um pouco sobre esses métodos. Como eu interrompi aqui, se o nosso colega, o arquiteto Cláudio Ferreira, professor de vocês, ou meu colega aqui de profissão, o Rafael Benatti, quiserem fazer algum comentário do que eu disse até agora, fiquem à vontade. Gilberto, realmente o motivo, né, de trazer você para conversar é que me inquieta muito essa questão da construção civil, porque ela deve ser realmente indústria da construção civil, né? E hoje, pelo menos na nossa região aqui de Franca, a gente não consegue, né, realmente transformar ela numa indústria da construção civil. E fica claro, né, como você colocou, isso passa pela educação, né? Então, quando a gente traz você as suas informações, é nesse sentido, né, de despertar o interesse em fazer realmente construções, né, métodos modernos, né? Que acredito que não tem como voltar, né? Agora é seguir mesmo, né? Por Muito boa. exemplo, Vontade, oi. professor. Vontade. Por exemplo, o BIM, né? Não dá para voltar atrás, né? O Rafael tem a especialização, a gente também bate muito nessa tecla do BIM, né? E não dá para voltar atrás, né? As pessoas tentam ainda não falar em BIM, mas tudo na construção civil tem que estar voltado para o BIM, né? E ele é uma visão de indústria, né? A visão de você estar construindo. Não tem mais, como você disse, os projetos complementares, né? Você tem uma solução. Então, eu vejo nesse aspecto, né? A sua apresentação traz, né, essa vontade mesmo, né? Reforça essa vontade, né? Que nas instituições de ensino nós não temos, né? Nós só vamos ter como o seu instituto, né? Bom, muito boa sua colocação, professor. E eu tenho aí notícias interessantes para colocar a respeito disso. Então, primeiro, porque nós temos uma cultura ibérica, né, que vem sendo incorporada na nossa sociedade e que, na verdade, iniciou lá na Mesopotâmia, né? A construção com alvenaria é coisa dos sumérios, é coisa dos babilônicos, né? E aí foi como a gente começou a edificar. Então, a gente tem essa matriz milenar. Só que existe aí uma questão que muitas vezes o pessoal coloca, que o preconceito é do consumidor. A gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode generalizar isso, né? A gente tem consumidor e consumidor, né? Quando você analisa a questão de consumidor, sempre tem aqueles que querem comprar inovação, que querem comprar algo novo, e existem as necessidades. Sistemas construtivos, eles estão atrelados a necessidades. Quando a necessidade surge,
ele eclode. Então, vou pegar aqui um paralelo de um deles, que eu vou apresentar daqui a pouco, e vou fazer um paralelo com a situação brasileira. Quando a gente olha para a América do Norte, o sistema construtivo mais utilizado para edificações de pequeno porte é o light wood frame. Então, estruturas leves de madeira e tem aí umas múltiplas camadas que são agregados nele. Então, vou pegar aqui um pequeno painel, né, um mini painel de light steel frame. Então, eu faço uma gradezinha, normalmente é de pinheiro, né, de pinos, e coloco camadas nela. Eu fecho essa grelha de madeira. Bom, vamos lá, pessoal. Quem criou o light wood frame? Ingleses. Na mesma época que os ingleses estavam evoluindo com estruturas metálicas. E no Reino Unido, que ia se formando, né, partindo da Inglaterra, qual que era o sistema construtivo mais usado na Inglaterra? Era a construção em light wood frame? Não. Era a alvenaria. Era a alvenaria que eles aprenderam com os romanos, quando eram índios. Então, quando o inglês era índio, né, que era o bretão, né, que ele estava lá com arco e flecha e tacape, quem ensinou a alvenaria para eles foi o Império Romano. Né? Foram as invasões romanas de Augusto, levou a alvenaria para eles, e eles absorveram a alvenaria. Bom, e por que na América do Norte, na colonização deles da América do Norte, eles não montaram olarias lá? Por que eles não levaram de navio estruturas metálicas? Porque era muito caro e muito difícil. O inglês que estava chegando na América do Norte, ele não estava indo com escravos. Ele estava indo com o quê? Com a família. Então, quando você vê aquelas fotos do Velho Oeste, aquelas imagens de filme, você vê uma carroça, né? Aí tem um inglês lá, com os adolescentes lá junto com as sementes, com o arado lá na charrete, e a patroa do lado com um bico desse tamanho, vendo índio, urso, né? E mato. Então, imagina, eles tinham que chegar e tinham que ocupar a terra rápido. E precisavam ter uma edificação que garantisse para eles suportar o inverno. Então, eles usaram da abundância de pinheiros e criaram um sistema construtivo baseado em madeira. Então, sistema construtivo está atrelado com necessidade. Então, deu para entender? Não foi um arquiteto inglês, nem um engenheiro inglês que viajou o Atlântico e foi lá e disse, olha, nós vamos construir aqui. Não, foi a necessidade. Então, agora, vamos fazer um paralelo com o que o professor falou. Vai começar a usar mais métodos modernos na região de Franca? Vai. Por conta do quê? Necessidade. A escola do pedreiro fechou e não vai abrir mais. Por que a escola do pedreiro fechou? Porque a gente esquece, professor, que há 135 anos atrás, a princesa Isabel aboliu a escravidão. Quando a gente fala em edificação, a gente costuma fazer essa retórica de que lá na Babilônia, né? Só que lá na Babilônia, sabe quem construía já? A grande parte das coisas? Povos escravizados. Aí você vai para o Egito, aí você vai para os gregos, aí você vai para os romanos, você vai andando pela história, a escravidão está extremamente atrelada à construção civil. Ah, mas tem o artesão. A gente vem com essa história de que tem o artesão. O artesão estava lá para fazer coisas especiais. O grosso da construção civil era feito por escravos. Então, são sistemas construtivos que foram desenvolvidos baseados em modelos de sociedade escravagista. Quando os ingleses foram lá para a América do Norte, como eu disse, os primeiros que foram eram liberais, comerciantes, vendeu o que tinha, comprou, foi num barco a vapor, a vela, né, um híbrido, chegou do outro lado, não tinha dinheiro para comprar um cavalo, uma charrete, um pouco de semente, um arado, serrote, martelo, e ir embora. Ele não chegou com um navio negreiro junto com ele, depois sim vieram os escravos para a América do Norte. Então,
aqui a gente trouxe o modelo europeu de escravidão e trouxe o modelo econômico, também europeu, baseado nessa economia. E aí a gente começou a construir com o quê? Com aquilo que os escravos já estavam acostumados a construir em qualquer lugar. A gente não quer criar esse paralelo, mas existe um paralelo entre a alvenaria e a escravidão que ninguém quer comentar. Eu sou o único que fala sobre isso no país, mas existe um paralelo entre as duas coisas. Então, por que é bruto? Por que é difícil? Por que é penoso? Porque nunca foi para a elite, foi para povos escravizados. A gente não pode esquecer desse detalhe. O que está acontecendo? A escola do pedreiro fechou, os jovens hoje não são inspirados pelo tio, pelo primo, que era empreiteiro, a carregar lata de concreto, a abrir valeta, a trabalhar no sol a pino. Aí você vem, Bolsa Família. Hoje, 13 estados da federação tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. Aí você vê oportunidades numa sociedade de serviço que aumenta. Então, a pessoa vai ser entregador de pizza ou vai ser servente pedreiro para ter um dinheiro no bolso? Ele vai ser entregador de pizza. É muito mais legal pegar uma motinho e entregar uma pizza do que trabalhar das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde fazendo concreto na betoneira. Óbvio que é. Então, gente, o pedreiro começou a desaparecer. Por quê? Porque há um desestímulo dessa mão de obra. E também, os jovens, hoje, eles também querem algo mais digital, algo mais tecnológico, né? Imagina aí a dificuldade do professor em inspirar jovens, né? Pega o jovem que está lá no ensino médio, traz ele na faculdade, aí você mostra um laboratório de robótica, você mostra um laboratório gamer, depois você mostra um laboratório de material de construção com uma betoneira e uma tesoura romana com prego 19x36. Quer dizer, como é que você vai inspirar os jovens que estão vindo para um mundo digital, tentando mostrar para eles betoneira, prensa de romper corpo de prova, lixadeira? Então, gente, esse cenário vai levar a construção a se transformar. É óbvio que existe uma resistência enorme. O pessoal está desesperado. Então, no passado, usar métodos modernos era uma opção. Ah, será que eu uso? Isso é coisa de americano, isso é coisa de japonês, isso é coisa de alemão, isso é coisa de, sabe? Agora não. Virou uma necessidade para pessoas que não se prepararam para fazê-lo. Olha que coisa, hein? Você está na emergência e não se preparou para a emergência. Você está com a mochila vazia e está precisando fazer. Aí vem as restrições de tecnologia, vem as restrições de processos industriais. E quando a gente fala em indústria da construção civil, a gente para um pouco de pensar em tarefa de canteiro para processos industriais. E aí? Processo industrial é o mundo do engenheiro mecatrônico, é o mundo do engenheiro da produção, é o mundo do engenheiro mecânico, é o mundo do engenheiro aeronáutico, é o mundo do engenheiro naval. É outras engenharias que se adaptaram. E aí já deu para vocês entenderem o que eu fiz com a definição de métodos modernos de construção. Então, volto aqui para a minha apresentação. E antes disso, Rafael, Benatti, quer fazer algum comentário para eu poder falar de BIM? Professor, é muito bacana esse tipo de colocação e reflete muito o cenário que a gente já vive atualmente. De uma falta de mão de obra, a gente sempre bate nessa questão, nossa, mas falta mão de obra qualificada, falta... Mas é simplesmente porque a pessoa tem um acesso à informação tão grande e vê outras realidades tão distintas, ela não entende o porquê ela tem que ficar ali das 7 às 5 todos os dias em um sol super quente, fazendo uma função repetitiva. Então, eu acho que o futuro inevitável, como o Cláudio diz, isso não existe volta mais de métodos de industrialização de construção civil, de métodos de modelagem de informação. Isso é uma questão que exige muito, tem muita resistência do mercado de construção civil, porque mudar é muito difícil. E um profissional que está há 10, 15, 20, 30 anos no mercado, ele não quer mudar o jeito dele, que ele sempre fez, porque
sempre deu certo, assim, é a frase que a gente mais ouve. Mas Assim, realmente é uma questão de necessidade e cultura. Então, mudar essas duas questões aí dentro do comportamento do ser humano, do trabalhador, da pessoa que está no mercado de construção civil, é uma tarefa difícil, mas essa é uma tarefa das pessoas que têm a cabeça um pouco mais aberta e têm que influenciar o mercado, porque a partir do momento que o mercado começa a fechar para pessoas que são mais eficientes, para pessoas que têm uma preocupação maior com sustentabilidade, que têm uma preocupação maior com custo, com tempo de obra, esse mercado vai acabando para pessoas que usam métodos construtivos que são mais antigos e, assim, menos eficientes. Então, seja um processo que, se não for mudado por boa vontade, será mudado por necessidade, assim como os métodos construtivos chegaram. E o BIM está aí para isso, inclusive, a metodologia BIM, ela permeia a construção civil em relação a isso também, não só na execução, mas durante todo o ciclo de vida do empreendimento. Eu vou dar aqui dois comentários, mas vou falar bem baixinho, hein? O professor Cláudio não escutar. Quando eu estava lá no colégio técnico, estudando para ser desenhista de arquitetura e técnico de edificações, eu comecei minha carreira assim. Mas era assim, era papel manteiga, papel vegetal, normógrafo, né? Hoje eu ia estar de kimono, né, com nanquim, eu ia parecer um monge, aquilo que era no passado. Então, eu venho dessa época medieval aí, né? Parecia um monge. Para fazer um projeto tinha que ser ritual de monge, que precisava ter. Agora vocês vão clicando em tudo aí e pronto. Então, as coisas mudaram bastante. Então, naquela época, eu ouvia dos professores da escola técnica, eram bons professores. Eles diziam assim, o problema da construção civil é a mão de obra. Tá bom, eu era garotão, né? A mão de obra. Aí eu fui para a faculdade fazer engenharia civil. O que os professores, que eram bons professores, o que eles falavam para mim? O problema da construção civil é a mão de obra. Eu vou dizer um negócio para vocês. Sabe qual que é a mão de obra que é o problema da construção civil? A que tem diploma. Mas fala baixo, hein? É aquela que tem diploma. Não é o operário. Sabe por quê? O operário, gente, ele vai fazer o que tiver que fazer. Se você estiver pagando aquilo que é justo e adequado, e for uma opção para ele, ele vai estar com você. O operário aprende, ele se esforça, ele tem que pagar as contas dele. Então, se ele tiver que estar lá no canteiro de obras, ou se ele tiver que estar no ambiente industrial, sabe? Cada um escolhe o que é melhor para si. Esse é o fato. Então, não é o operário que impede a construção civil de evoluir. É uma mentalidade dos empresários que trouxeram esse modelo escravagista, que queriam, de repente, até abolir a Lei Áurea, para pôr o povo de novo a ferros aí para construir, ou é o pessoal que deseja manter a mão de obra barata. Deseja manter. E é muito ruim a mão de obra barata para um país, sabe por quê? Se a população tem uma renda muito baixa, a economia não cresce. A indústria entendeu isso há muito tempo. Imagine, se todo mundo ganha mal, a economia não cresce. Então, o empresário da indústria, ele sabe disso. Quer dizer, o que adianta fazer um produto com valor agregado se a população só consegue comprar arroz, feijão, né? Frango, sabonete e paz e dente? Para que eu vou fazer, então, equipamento? Para que eu vou fazer coisas mais tecnológicas se a população não tem dinheiro para comprar? Então, a gente precisa também que a economia vá evoluindo para ter um consumidor capaz, um cidadão que possa, né, ter uma vida com mais conforto. Então, é importante a gente entender que não dá para ficar colocando toda a responsabilidade do que a gente encontra hoje no operário. É praticamente um comodismo, quer dizer, não sou eu, é ele o culpado. Então, não sou eu. Assim, e é muito complicado. Por que as lideranças que têm ensino superior, preparo, né, não estão mudando? Estão esperando que a venha de baixo? Vocês querem que o povo mude? Então é mais difícil. Então, esse é algo que eu ouvi a vida inteira, e eu estou dizendo para vocês que não penso assim. E uma outra coisa aí, fazendo uma correlação com o BIM, então já fica uma dica para vocês. O BIM está na moda, o BIM pode ser a salvação da lavoura, né? Pelo menos nessa década.
Só que tem que tomar um cuidado. Lembra que eu disse que eu venho lá do desenhista de arquitetura, com papel manteiga, papel vegetal? Quando o CAD, não é AutoCAD, AutoCAD é marca. Quando o CAD foi implantado na construção civil, que é o desenho assistido por computador, nós da construção civil fizemos vista grossa no assunto. Por quê? CAD é uma tecnologia baseada em 3 eixos. CAD, CAM e CAI. O CAD é o desenho assistido por computador, o CAM é a manufatura assistida por computador e o CAI é o design e a engenharia assistida pelo computador. Nós só ensinamos a desenhar. Por quê, gente? Pedreiro tem entrada USB? Então a gente fez de conta. A gente fez de conta que essa tecnologia era manca. E nós estamos cometendo o mesmo erro na implantação de BIM. BIM é um jeito diferente de falar disso para a construção civil. O BIM é uma adaptação dessa tecnologia de tripé para a construção civil. Fazer projeto BIM para tarefas artesanais não vai nos levar a lugar nenhum. Vai ficar um projeto mais caro, vai ficar uma metodologia de trabalho mais robusta, mas o efeito de alavancar a economia, pífio. Então, a gente não adianta a gente ficar se iludindo que a fabricação não vai ter que entrar em campo. Então, anota aí, Rafael. BIM precisa de fluxo. Fluxo quem dá é a indústria. Ficar fazendo uma casa toda modelada da informação em BIM para fazer ela uma vez só, é muita massa cinzenta, é muito desenvolvimento para depois morrer num projeto. Então, gente, não é fazer um desenho 3D bonito para ficar girando lá para o cliente, ó, gira de ponta cabeça, mostra para ele. Aí ele vê aquele desenho e fica maravilhado. Quando ele vai para a obra, ele perde os cabelos. Fala, o que aconteceu aqui? O projeto tem que ser BIM, porque BIM ia fazer milagre. Gente, é uma cadeia produtiva que vai ser transformada. A construtora vai mudar. Se ela não mudar, ela vai sumir. Ou a construtora muda agora, ou ela some. Ou os escritórios de engenharia e arquitetura mudam, ou eles somem. Há quem diga que não, porque esse é um setor que não pode ser substituído. Eu não concordo. Se nós não fizermos nada, seremos substituídos. Sabe quem podia pensar assim? Imagina lá, em 1800 e bolinha, quando todo mundo andava de carruagem, você acha que aquele coche que ficava levando o povo de carruagem achava que ia perder o emprego dele? Ou ele nunca mais... Ele achava que não, falava, eu estou de boa aqui, eu tenho uma carruagem bonita, estofada, né? Olha que beleza, com lamparina pendurada, querosene, para andar de noite, cavalo bom, sem berne, escovado. Quem que vai me substituir? Eu vou cobrar minha viagem, né? Minha viagem é a viagem top. O que aconteceu com quem fazia charrete? Sumiu. Hoje aí é um meia dúzia que vai fazer charrete. A velocidade e o conforto e a comodidade, elas vão avançando. Então, naturalmente, esse modelo de negócio vai ser substituído por um outro modelo de negócio que entrega edificação mais rápido, com mais eficiência, com menos desperdício. Uma sociedade que está buscando hoje cada vez mais clicar e ter as coisas, vai ficar esperando a coisa há anos? Não vai. Então, nós estamos no limiar de uma disruptura. E aí, fiquem atentos, porque o BIM está na pauta, mas o BIM está na pauta com o discurso do passado. Nós estamos vendendo novo com um discurso velho. Não vai dar para implantar BIM e ter sucesso sem indústria. BIM só para construtora, um monte de pedreiro, armador e carpinteiro, é uma tecnologia que vai andar assim, ó, capengando. Como foi o CAD. Desenhava com o computador para entregar para uma pessoa que depois ia querer lá o quê? Um croquis para ele ficar resolvendo as coisas na obra com lápis de carpinteiro e riscando no cimento. Pegar papel de cimento e fazia lá como que ia resolver. Então, gente, não é só desenho. É um rearranjo de cadeia produtiva. Ah, professor, eu vou desistir da faculdade, você está me deixando doido, vou fazer outra coisa. Não.
Desafios são oportunidades disfarçadas. Quem tem melhor remuneração é quem resolve as coisas. Se existe um problema, quem resolver esse problema será bem remunerado. Então, você acha que quando descobriram energia elétrica, ninguém tomou choque? Muita gente morreu, inclusive, tentando fazer, mas apareceu. Então, a mudança é normal. Então, assim, a construção civil está no momento de mudança. Ah, mas agora que eu entrei, quando você entrou, tudo mudou. Já devia ter mudado dos anos 80 para os anos 90. A gente foi empurrando as coisas com a barriga, as empreiteiras e construtoras foram terceirizando tudo aí para os pedreirinhos e fazendo, fugiram do front e da produção, acharam que iam conseguir resolver, não conseguiram. Agora a coisa está mais grave. Agora, aquela doença que não estava legal, agora está assim que não está aguentando. Estão se arrastando. Então, chegou o momento da mudança, gente. Se chegou o momento da mudança, vai ter um rearranjo no mercado. E aí, para vocês que estão entrando nesse mercado, olha que legal. Aquele profissional que está há 20 anos no mercado, que achava que o nome dele agora segurava ele, se ele não mudar, é você que vai substituir ele. Por quê? Porque agora está tendo um rearranjo no mercado. Aqueles que entrarem no rearranjo vão ser os novos profissionais. Os que não entrarem no rearranjo, daqui a pouco vão estar empolhados, né, em cima de uma estante, porque vão virar o passado. É o fluxo da humanidade, pessoal. Depois, professor, se quiser, o professor Cláudio pode deletar o que eu falei aqui, tá? Olha, apaga. Editar. Perfeito. À vontade. Vamos para outra apresentação agora. Pronto. Já cheguei aqui no meu horário e aí... Não, tranquilo. Não sei se o Rafael tem um problema de horário, mas... Bom, pessoal, quando a gente fala em métodos modernos de construção... Não apareceu para vocês ainda? Não, né? Ainda não. Não. Vou tentar de novo, então. Apresentar, compartilhar tela, janela, cliquei, compartilhar. Vamos ver se aparece. Agora sim. Muito bem. Então, quando a gente vem para o mundo, pessoal, da indústria, a gente obrigatoriamente passa por esse fluxo aí, ó. Entender um problema, então se aproximar da realidade do cliente, definir soluções possíveis, né, aquilo que é viável, explorar as ideias que são viáveis, criar um protótipo para ver se isso aí realmente tem fundamento e dá certo, testar antes e depois implementar. Esse é o fluxo de se colocar produtos no mercado. A construção civil faz o inverso. Ela faz um croquis, aí ela mostra para o cliente, aí o cliente concorda, aí ele corre fazer os projetos que faltavam, quando faz, daí ele se mete a querer entregar. Aí ele descobre um monte de coisa lá no canteiro de obra. Meu Deus, olha quanta coisa para resolver. Aí vira tudo bombeiro, né? Andando com a sirene o dia inteiro acesa. Ah, vai buscar um saco de cimento que faltou, vai buscar um cotovelo. Ah, faltou não sei o quê, concreto desmarca. Então, a lógica da indústria não é essa. E aí, já dei a resposta para vocês. No entendimento do Ittier, o que define um método ser moderno ou não? Método moderno de construção é aquele que nasce no canteiro de obras e evolui para processos industriais. Olha que definição boa. Eu não estou condenando a alvenaria a ser tradicional e antiga. Ela pode evoluir. Se fizerem investimento tecnológico, se melhorarem processos, se desenvolverem ela, ótimo. Então, o concreto armado, mesma coisa. Então, não existe mais aqui a visão estática. É isso e pronto. Então, o que define para nós um método ser moderno? É aquele que engata com a indústria.
O que tem de mais moderno quando você pensa em produto? E a edificação é um produto. Só que hoje é um produto artesanal. Por isso que a ideia do luthier é transformar a obra em produto. Então, quando você transforma em produto, eu posso seguir fazendo de maneira artesanal. Não tem aí o pão artesanal? Não tem o macarrão artesanal? Então, você está no artesanato, você tem um produto, mas ele é artesanal. Se você quiser fazer outro daquele, você não faz. Você consegue fazer parecido. Por quê? Porque você não tem um processo estabelecido. Então, a pessoa que faz nhoque, que faz pão, depende do humor dela, depende da massa. Se aquela pessoa que está lá acostumada a fazer não vier trabalhar, o nhoque da outra vai ficar parecido, mas não vai ser igual. A receita é a mesma, mas a mão não é a mesma. Então, a gente vive no mundo artesanal. Eu estou dizendo que um método moderno é aquele que evolui para processos industriais. E aí, nós temos 4 sistemas construtivos que fizeram isso. O Light Wood Frame, o Light Steel Frame, Structural Insulated Panels e o Cross Laminated Timber. Todos esses sistemas construtivos fazem parte da minha história. Eu ajudei a implantar o Wood Frame no Brasil, ajudei a implantar o Light Steel Frame, estou implantando o Structural Insulated Panels e sou um dos pais do Cross Laminated Timber no Brasil. Há 10 anos atrás, a gente já estava implantando o CLT no Brasil. Tá? Então, por que eu não pus aí a alvenaria estrutural? Porque ela não migrou para nada para a fábrica. Ela continua lá só no canteiro de obras. Tudo acontece no canteiro. Ela não trouxe a indústria, ela não pôs o fabricante de edificações em campo. O que você falou, professor? Fabricante de edificações e componentes. Não é construtora? Não, é fábrica. Isso a gente aprendeu aqui. Um dos gargalos da construção industrializada não ter evoluído muito em diversos países é a falta de percepção que o fabricante de edificações e componentes, ele não é uma construtora e ele não é um fabricante de material de construção. Ele é outro bicho. Então, quando você quer falar em industrialização, você insere um novo player na cadeia produtiva. Você cria rearranjo. Oh, mas daí o meu poder, vou ter que passar um pouco do meu poder para o outro? Lembra que eu disse que mudança, não dá para melhorar sem mudar? Tem que mudar. Oh, mas daí não é mais a construtora sozinha? Não. Vai entrar outro em campo. Quando um time está perdendo, você não vai lá no banco e fala, meu amigo, vai para aquecimento aí. Por que você está fazendo? Você está mudando o jogo. Então, por que essas construtoras estão perdendo? O jogo não muda. O jogo vai mudar. A consultora vai passar por um rearranjo de modelo de negócio e de modelo operacional. E vai emergir um novo player. É que é tudo muito corrido. Eu não disse lá que nesse ano aqui o ITIE está promovendo a criação de uma associação setorial? A Associação dos Fabricantes de Edificações e Componentes. É um novo bicho que está aparecendo aí. É uma nova entidade da cadeia produtiva. Então vai haver um rearranjo na cadeia produtiva. No Brasil, o concreto armado tem tudo para virar um sistema construtivo que venha de fábrica. Porque a gente já tem o pré-fabricado de concreto, que é um sistema estrutural. Ele perfeitamente pode agregar outras disciplinas e levar isso como um sistema construtivo. Então, o que define um sistema construtivo? Quando você resolve nele todas as disciplinas que envolvem um projeto de edificações. Então, isso que define ser um sistema construtivo. Então, nós temos hoje no mundo, basicamente, 4 grandes protagonistas. Esses 4 que eu falei. Depois, você tem os sistemas estruturais. O mais antigo de todos, os pré-fabricados de concreto. O Brasil é um dos países melhores no mundo em pré-fabricados de concreto. Melhores no mundo. Então, a gente tem aí uma base no concreto armado muito boa para evoluir. Só que você vai sair do mundo de moldar concreto no canteiro e você vai para um mundo industrial. Então, o que eu sugiro? Vão visitar uma fábrica de pré-fabricado. Vão ver se eles projetam igual vocês estão pensando em projetar. Vão ver se eles operam igual vocês estão pensando em operar. Vocês vão começar a ver que eles têm mentalidade de fabricante. Eles não têm mentalidade de consultora. Aí vem as estruturas metálicas, que dos anos 80 para cá, elas vêm sendo muito importantes para esse processo.
de evolução, e a madeira lamelada colada. Então, as estruturas de madeira recomposta, que foram praticamente abandonadas nos anos 40, 50 aqui no Brasil, elas estão reemergindo de novo, voltando até aí o uso, né? O pessoal despertou para o uso de madeira lamelada colada. E aí vem as técnicas, das quais você aplica sistemas construtivos ou sistemas estruturais. A técnica mais conhecida, que eu nem coloquei aí, é a de criar elementos lineares. Pilar, viga, é o mais comum. Treliça. Então, isso é o mais comum, é o mais antigo, né? A indústria de pré-fabricado, ela basicamente vai nessa linha de pilar e viga. Depois vem a painelização. Criar painéis. Qual é o painel mais comum aí que vem do pré-fabricado? A laje. A laje é um painel. Aquela fachada também de concreto armado é uma painelização. Agora, é mais fácil painelizar com light wood frame, que é levinho? É mais fácil painelizar com light steel frame, que é levinho? É mais fácil painelizar com structural insulated panels, que é levinho? Ó. É mais fácil painelizar com cross laminate timber, que já é um pouquinho mais pesado, ou painelizar com viga de aço W, viga de concreto armado, que daí eu teria que usar o pórtico aqui do LabMaker para movimentar. Então, sistemas estruturais normalmente são mais pesados. Sistemas construtivos leves, como esses que eu apresentei, são mais fáceis, os meios de produção são mais simples. Ok? Então, a gente aqui tem promovido também os leves, porque eles facilitam para poder entrar. E aí, por último, a modularização, que é você juntar os painéis e criar caixas. E o mais recente de todos, que aí é uma técnica que ela envolve muita coisa. Dá para você fazer pilar, viga, laje, é a impressão 3D. Então, essa já é uma tecnologia de quarta geração. Mas observem, gente. Elementos lineares, painelização, modularização, impressão 3D, os próprios kits de hidráulica e elétrica, não é sistema construtivo. É técnica de construir. Técnica de construir através da indústria. Então, você está transformando em processo industrial. Então, pessoal, eu podia seguir aqui mostrando um monte de exemplos disso tudo, mas não quero aí ficar monopolizando o tempo, já avancei bastante aqui no tempo do Rafael. Então, pessoal, aí vocês entendem por que o ITE introduziu em 2020, no Brasil, o conceito de construção off-site, que em inglês, off-site construction, que é construir, entre aspas, na verdade é fabricar, fora do canteiro. Então, essa terminologia mundialmente utilizada para divulgar a cadeia produtiva da construção industrializada, e que não era conhecida no Brasil, em 2020 o ITE foi o responsável por introduzir o conceito de construção off-site no Brasil, dando visibilidade para os fabricantes de edificações e componentes. Então, o ITE, nesse momento, ele está abrindo espaço para esse novo player que cria um novo arranjo na cadeia produtiva, que não é uma construtora, não é um fabricante de materiais, ele é um fabricante de edificações e seus componentes. Então, pessoal, esse aí é em grandes linhas, do que se trata esse universo novo. E, professor, desculpa aí ter consumido tanto tempo. Não, perfeito, Gilberto. Agora, a pergunta é como, né, iniciar nesse processo, né? Eu sei que tem o curso, né, de pós-graduação, mas como que é esse iniciar nesse processo, né, que o Instituto promove? Nós temos aí um novo mercado em desenvolvimento. Então, acho que assim, os jovens têm que entender que é um mercado emergente. Existem aqueles mercados que já estão mais maduros, como os pré-fabricados de concreto,
como os fabricantes de estruturas metálicas, como essas empresas que estão ressurgindo, que fabricam estruturas de madeira lamelada colada. Tem muita empreiteira de light steel frame surgindo no Brasil, só que vou dar uma dica para vocês. O pessoal do light steel frame está numa transição. Muitos deles trocaram o bloco por um perfil metálico, mas mantiveram a cabeça de pedreiro. Os modelos de negócio e de gestão estão os mesmos. Ele só está pegando, trocando a colher por uma parafusadeira, mas ele continua tocando obra. Ele não enxergou ainda. Vocês podem ser profissionais disso. Então, nós temos aí 2 pós-graduações, a de Light Steel Frame, o de Frame, e o Structural Insulated Panels. Agora, depois de outubro, nós vamos começar a 5ª edição. E temos aí a pós-graduação de construção off-site, que tem aí a visão da engenharia e da arquitetura de edificações modulares. Acabou de começar aí uma turma. E temos um curso de métodos modernos de construção, mais rápido. Podemos conversar, inclusive, com o professor, de fazermos algo aí entre as instituições. Nós estamos aqui abertos aí para esse tipo de coisa. Na verdade, nós fizemos as nossas ações para não ficar, assim, aguardando, né, o mercado se transformar. Então, as portas aqui do ITE, as portas da inteligência multiconstrutiva estão abertas aí para a Unifran. Podemos conversar, podemos pensar aí em alguma coisa para fazer de forma conjunta. O que a gente deseja é que vocês entendam que um novo player está entrando em evidência na cadeia produtiva. Ele vai precisar crescer, ele vai precisar de mão de obra, ele vai precisar de fornecedor, ele vai precisar de novas tecnologias sendo incorporadas para eles. Aproveitem esse momento de mudança. Então, nós estamos passando por uma transformação na construção civil e o que interessa, na verdade, é que a gente possa estar numa cadeia produtiva que ela seja próspera, uma cadeia produtiva que gere uma qualidade de vida profissional boa. Então, eu venho aí de um tempo que era muito sofrido trabalhar na construção civil, né? A pessoa ou ela infartava ou ficava biruta. Então, uma coisa ou outra, difícil escapar de uma ou outra, às vezes as duas junto. Então, é disso que a gente está falando, é de poder entregar para vocês que estão entrando nesse mercado um cenário muito melhor do que eu encontrei há 32 anos atrás. Então, assim, esse foi o nosso esforço, que vocês que estão ingressando na carreira pudessem encontrar um contexto melhor. Esse contexto melhor chegou, é um mercado novo a ser desenvolvido, é um mercado que carrega muitas oportunidades. Aqueles que entenderem isso, tiverem aí a percepção e a perseverança, a paciência, né? Coisas que normalmente essa geração um pouco mais jovem já não tem, né? São um pouco mais ansiosos, né? Às vezes abandonam o que estão fazendo para imediatamente fazer outra coisa, querendo procurar de repente um caminho mais rápido, né? Então, assim, na construção civil as coisas são um pouco mais lentas. Por mais que a gente queira acelerar, né, o ritmo da construção civil não é tão acelerado como o pessoal do mundo digital já está, né, que de um dia para o outro já surge coisa nova. Mas, sem dúvida, existe muita oportunidade e eu espero que vocês possam aproveitar esse novo cenário da construção civil que está emergindo. Gilberto, outra pergunta quando você fala dos sistemas, eles são todos após a fundação, né? Após você concretizar, né? Assim, executar a fundação, que ela é um elemento que não está na indústria, vamos dizer assim. Olha, aí vem a seguinte questão, muito boa a sua colocação, professor. Então, é possível levar um módulo que ele já tenha uma base? Sim, mas sempre você está dependendo do solo. Então, é possível levar uma fundação pré-fabricada? Mas sempre existe a incógnita do solo. A questão não é necessariamente o sistema de fundação, mas sim a questão do solo, que é variável. Então, eu trabalhei em fábricas de pré-moldado de concreto. E aí, era difícil, às vezes, ter uma linha de soluções de fundação, porque justamente o mesmo projeto podia ter vários tipos de fundação em função do solo. Então, é essa variável do solo que dificulta para nós. Mas, por exemplo, se você está trabalhando com um módulo de light steel frame, vou aqui mostrar um, para pelo menos ficar aí registrado. Deixa eu abrir aqui as câmeras
do laboratório. E aí ele mostra um pouco. Só um instante. Então, enquanto carrega aqui as câmeras, o que eu diria para Rafael, vocês? se você quiser fazer as colocações também para o professor, fica à vontade. Perfeito. Eu acho que a gente tá bem alinhado nesse sentido. Sou um cara que gosta muito de fazer diferente do mercado tradicional e trazer melhores soluções. Então, eu acho que esse caminho aí são caminhos complementares, BIM, métodos construtivos mais modernos, mais inteligentes, são todos caminhos complementares e acho que a gente tem muito mercado aí para conquistar durante os próximos anos aí. Bacanas as iniciativas aí do professor Gilberto. Agradeço pela demonstrativa aí, professor. E foi muito bom falar com você durante esse tempinho aí. Maravilha. Bom, deixa eu... Eu acho que tá acabando a gravação, pessoal. A Ana Júlia falando no chat. Ah, tá. Então, vamos só deixar respondida essa pergunta do professor. Vamos lá. E vai entrar aí para vocês, vamos ver. Piscando um pouco aqui, nem sei por quê. Está atualizando aí o som. Deixa eu ver se é isso. Tem que reiniciar ele. Show. Vamos lá de novo. Então, professor, enquanto carrega aqui, quando a gente parte de um sistema construtivo, como é o caso do Light Steel Frame, do Light Wood Frame, nós estamos falando de sistemas construtivos que normalmente são de 4 a 5 vezes mais leves que o concreto armado. Então, por norma, né, quando a gente está considerando aí uma edificação em concreto armado, a gente considera aproximadamente 1.200 quilos por metro quadrado. Quando você vem para o Light Steel Frame, para o Light Wood Frame, está falando de 350, 300 quilos por metro quadrado. Isso tem uma diferença enorme, né? E, inclusive, vamos fazer aqui uma analogia para os jovens, para vocês entenderem que uma situação real. Pega uma casinha, aquela casinha do CDHU, né? Aquela casinha que foi inventada pelos romanos e o pessoal continua usando aqui até hoje. Então, aquela casinha do romano, que a CDHU gosta de fazer, que tem 4 cômodos, né? 2 quartos, sala, cozinha e um banheirinho, ela tem normalmente 42, 45 metros quadrados, normalmente isso, né? Quando ela tem 2 quartos. Aplique 1.200 quilos por metro quadrado. Está falando de 60 toneladas. Aí, olha que legal, eu que sou engenheiro, né? Aí eu chego para 4 operários que estão no canteiro, descarrega 60 toneladas lá no chão e fala, ó, tira daqui e põe ali. E rápido, hein? Quero em poucos dias. Vai você pegar 60 toneladas na pá e na enxada e mudar 10 metros de lugar, você vê quantos dias você fica. Aí você pega o mesmo Light Wood Frame, dá 10 toneladas, dá 12. Então, um tem que carregar 60 toneladas, o outro tem que carregar 12. Já não é uma vantagem? A massa que tem que ser movimentada é bem menor. Bom, vamos lá, pessoal, para poder, então, mostrar um pouco aí de módulo, que é a técnica que eu falei para vocês, antes que encerre aí a gravação. Muito bem. Continua dando aí, na hora que eu compartilho aqui, continua tremendo aí, mano. Bom, espero que dê para o pessoal entender mesmo assim.
Pronto. Então, apesar de estar tremendo um pouco aí a imagem, vamos ver se eu consigo, se ela carrega aí para vocês. Não, está muito ruim. Quando eu compartilho, acontece isso. Quando eu não compartilho, então é alguma incompatibilidade que está dando entre o meu software aqui e o software de vocês. Olha lá. Quando eu tento compartilhar, dá um delay, eu acho, de streaming. Mas deu para o pessoal aí, de repente, ver um pouquinho da imagem do módulo e entender que, se é bem mais leve, a fundação é muito mais simples. Então, é possível ter um módulo que tem uma térreo, que tem uma fundação que é uma placa de aço, que você simplesmente tem que compactar o lugar? Sim. Aí você tem que se preocupar, na verdade, com a drenagem, para que, de repente, numa chuva, o solo ali não seja arrastado da camada superficial e você tenha um recalque diferencial. Então, é possível, sim, ter fundações muito simples para esse tipo de... E até fundações parciais que já estejam presentes no módulo e que se complementam com alguma ação que você toma lá no solo, no local. Exemplo, compactar e fazer um pequeno laço de concreto, porque as cargas que nós estamos falando, elas são bem minimizadas em relação àquilo que a gente está acostumado com concreto armado, com estrutura metálica pesada, com pré-fabricado de concreto. Então, é possível. Agora, depende do projeto. Perfeito, Gilberto. Mais alguma colocação, Rafael? Não, acho que ficou bem claro, ficou bacana para o pessoal entender, e foi um aprendizado muito grande também da nossa parte aqui, de entender um pouquinho melhor sobre esse mundo, entender de onde veio, e saber um pouquinho mais, né, do futuro da nossa indústria aí. Maravilha. Então, um grande incentivo aqui para nós, né? A gente não perder esse vínculo aí com o Gilberto. E agradecer, viu, Gilberto, pela oportunidade. Já vem um tempo aí que eu venho seguindo o seu trabalho. E a ideia é essa, a gente divulgar para chamar mais pessoas, né, para entender e estar junto dessa mudança, né, que vem acontecendo, né, essa necessidade, né, que a gente vê realmente que tem necessidade. Eu também sou da época do Nanquim, então eu estou passando por todos os processos e eu fico inquieto, né, a gente ainda está em sistemas assim que não são da indústria, né? Não faz parte da indústria da construção civil. Então, muito obrigado, espero encontrá-lo em breve aqui em Franca. A gente vai ver se a gente consegue montar aí com você, com a sua agenda, né? Um evento presencial aqui em Franca. tá ótimo. Vou compartilhar aqui no final alguns contatos aí que o pessoal possa seguir no Instagram, né? Para que o pessoal que tiver interesse aí de passar a nos seguir igual o professor, né? Tem feito. E é uma honra aí ter o professor nos acompanhando. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela de novo e mostrar aí para o pessoal, pelo menos. Vamos ver se eu compartilho agora. Ainda não. Agora sim. Então, muito obrigado, pessoal. O ITE e a inteligência multiconsiva são oportunidades. Aproveitem. Muito obrigado pela oportunidade, professor Cláudio Ferreira. Obrigado aí, o Rafael, que esteve aí conosco. E lá no Instagram é o @ITE Brasil ou @inteligência multiconstrutiva. Meu e-mail é freitas@itie.org.br. E estão aí os sites, o site do Instituto, itie.org.br, e o site da Inteligência Multiconstrutiva, imc2.com.br. Até uma próxima, de repente aí presencialmente aí em Franca, fazendo alguma coisa aí a 4 mãos com vocês, tá ok? Até mais, pessoal. Obrigado, Rafael. Até mais.